mesma linha de conhecimento. Uma ou outra coisa que muda, mas a maioria das questões tem o mesmo padrão, beleza? Além disso, eu compartilhei com vocês um vídeo no YouTube que é sobre interpretação de meta-análise, tá bom? É um vídeo bem interessante, bem simples, aí, com linguagem bem acessível, e vocês vão precisar dar uma olhada, dar uma estudada, que é uma questão que sempre cai. Eles sempre, geralmente, né, colocam um gráfico de meta-análise, o famoso flash plot, não sei se vocês já ouviram falar, e aí eles pedem para que você explique aquele gráfico ou responda algo relacionado ao gráfico, beleza? Eu vou falar um pouquinho na aula hoje também, mas é importante que vocês aprofundem esse conhecimento. Então, compartilhe esse vídeo, vocês podem também olhar outros vídeos também, tá? Mas esse que eu compartilhei é bem acessível, uma linguagem bem simples, para que vocês possam entender também e reforçar o que a gente vai ver hoje. Beleza? No mais é isso. Vamos lá. Fazendo um breve resuminho, né? A gente tratou a aula passada desse artigo, que é um estudo experimental, tá? E aí a gente deu uma série de técnicas, né, de leitura de artigo científico, de análise e de localização de informações no texto. E isso está diretamente ligado com as questões que caem na prova. Apesar da prova não ser mais apenas um único artigo, mas a prova, como vocês já viram, trata de trechos de artigo. Seja introdução, seja os resultados, seja o resumo, ele sempre pede algo relacionado à metodologia científica, né, desses trechos de artigo. Então, aquelas dicas que a gente deu, quem tiver dúvidas ou quiser que eu repita, pode falar, tá? A gente falou um pouco sobre o objetivo, né, onde ele está localizado no texto, né, no início do resumo e no final da introdução. A gente falou sobre como a gente criar um problema de pesquisa, né, que é justamente baseado no objetivo, trazendo ele no formato de pergunta. A gente falou também sobre a hipótese, né, do estudo, que também está localizado no final da introdução, e quando não nos dá essa informação no final da introdução, a gente pode tirar essa hipótese também do objetivo do trabalho, que é justamente respondendo ele afirmando, né, como se o que já espera encontrar. A gente falou um pouquinho da hipótese nula também, que seria a negação dessa hipótese, né? Então, se eu acredito que o exercício melhora a saúde mental do indivíduo, que se eu quero investigar isso, minha hipótese é que o exercício físico melhora, então eu afirmo. E a hipótese nula é o contrário, né? Eu digo que o exercício físico não tem nenhum efeito ou não tem nenhuma relação com a saúde mental, tá? A gente viu também algumas técnicas aí de análise de tabela, né, e de gráficos. Então, a principal dica que eu passei para vocês foi: olha primeiro o título da tabela, olha a legenda, olha as informações textuais que a tabela não dá, e depois a gente vai para os números, né, para a parte numérica. A partir de entender a tabela, vai para a parte numérica, beleza? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, do grande grupo, na aula passada, é que quando você não entende muito bem os resultados, tá? E você quer entender aquele resultado de forma sintetizada, geralmente nos artigos sempre vai estar no início da discussão, tá? Por que no início da discussão? Geralmente na discussão dos artigos, gente, eles primeiro falam novamente o que é que encontrou no trabalho para justamente confrontar com a literatura. O papel da discussão é essa, né? Ver o que os autores encontraram na sua pesquisa e ver o que é que a literatura fala em relação a isso. Então, a maioria dos artigos, né? A maioria, tá? Pode ser que tenha um ou outro que não esteja. Mas na maioria dos artigos, no início da discussão, eles sempre mostram o que encontrou de resultado de forma sintetizada e de forma resumida. Então, quando você olhar o objetivo do trabalho e quer realmente saber o que é que aquele estudo encontrou, mesmo sem olhar para a tabela, mesmo sem olhar para os resultados, no início da discussão vocês conseguem essa informação. Tranquilo? Beleza? Outra coisa que lá no programa sempre pede, que eu acho que eu comentei, mas é bom falar de novo, eles sempre pedem para que vocês criem uma conclusão. Então, eles podem dar um gráfico, podem dar um resultado e pedem para que vocês criem essa conclusão. E é basicamente saber interpretar o que foi encontrado e transformar no formato de conclusão, né? Podemos concluir, ou nesse estudo foi verificado, e você complementa aí o que é que foi verificado no estudo. Beleza? Uma coisa importante que a gente falou também, principalmente no que se refere à estatística, foi o valor de P, beleza? E a gente sabe que quando é significativo, o P é menor que 0,05, e quando o P for maior que 0,05, não é significativo, beleza? Então esse é um parâmetro muito importante para a gente entender esses resultados
estatísticos aí referentes às variáveis, em tabelas e em gráficos. Tranquilo? Resumão aí para ajudar vocês a lembrarem, beleza? Outra coisa que a gente falou, né, foi sobre a estrutura do resumo, e um detalhe muito importante que eu pedi para que vocês também tenham que estudar foram os delineamentos, certo? Então, é muito importante vocês conhecerem os principais delineamentos que vêm caindo nas provas do programa. E aí eu falei o experimental, seria o principal, que sempre cai, tá? A gente vai ver hoje na prova, no resto da prova. Falei para vocês também estudarem o estudo de corte, falei para estudarem estudos transversais, longitudinais, tá? E também revisão sistemática com ou sem meta-análise, beleza? Então é importante conhecer essas características, saber os pontos fortes e fracos e saber a estatística que é mais utilizada nesses alinhamentos. Como eu prometi a vocês, eu vou dar depois um material referente ao nome do delineamento e a estatística mais utilizada. E aí vocês precisam só correr atrás referente a entender mais sobre a característica de cada um, vamos dizer, o conceito, né, o que ele é, como é que é feito e as vantagens e desvantagens. Beleza? Tranquilo? Pronto. Vamos voltar para a prova, de onde a gente parou. A gente viu a primeira questão de prova. Alguém conseguiu dar uma revisada de segunda para hoje? Alguém conseguiu ver algum material, dar uma estudada? Eu dei uma olhadinha. De olhadinha, cara. É importante é que vocês sempre estejam revisando, tá? Outra coisa, se tiver dúvidas em relação aos estudos, falem lá no WhatsApp, não fiquem calados então, tá? Se eu fosse parar para justamente falar sobre cada alinhamento, características, tudo isso a gente ia tomar muito tempo. Mas vocês já sabem o que estudar, já mandei o livro lá do Thomas e Nelson, onde está essas informações, ou vocês podem pegar outros materiais também. Façam suas anotações aí, organizem esse material de estudo de vocês, e vocês vão ver que vai ter uma boa chance de ter uma nota bem elevada na prova. Beleza? Vamos lá. A primeira questão, a gente viu, né, já, ele dá o resumo e pede para que você crie um título, beleza? E a gente sabe que o título sempre vai ter relação com o objetivo, beleza? Então tem que estar padrão, então é só você localizar o objetivo aqui, buscar essa capacidade de tradução para entender do que se trata, depois trazer isso em formato de título, beleza? A gente viu a segunda questão, que foi, ele pede os problemas de pesquisa nessa determinada introdução. E aí, como eu falei para desculpa, como eu falei para vocês, o problema de pesquisa a gente pode tirar a partir dos objetivos do trabalho, tá? E aí, especificamente nessa introdução, que não é muito usual, né, de se observar, não só tem um único objetivo, tem vários objetivos aqui, tá? E aí não é à toa que o próprio título da questão ele fala assim, ó, leia a introdução a seguir e descreva os problemas de pesquisa. Então depois, se vocês quiserem resolver essa prova, vocês vão ver aqui no final da introdução, ó, isso aqui é uma revisão sistemática com meta-análise, e ele fala aqui, ó, busca entender se o sedentarismo afeta idosos e se traz algum prejuízo para a qualidade de vida. Isso seria um objetivo. E aqui ele fala o principal objetivo da revisão sistemática com meta-análise e fala aqui também, beleza? Então era só transformar esses dois objetivos no formato de pergunta. Tranquilo? E responderia aí essa questão, ganharia a pontuação máxima. Terceira questão que a gente falou foi qual a hipótese do estudo e quais são as variáveis dependentes e independentes. Então ele dá a sentença aqui, né? Aí eu vou ler junto com vocês, tá? Para ajudar aí a relembrar e também responder o resto dessa questão que a gente parou nela. Um pesquisador resolveu investigar se o uso da bicicleta como meio de transporte interfere na ocorrência de internações hospitalares por hipertensão arterial no município de Caruaru. Tá? Aí, para isso, acompanha dois grupos, né, de 50 pessoas de ambos os sexos ao longo de 3 anos. Beleza? Olhando aqui para esse estudo, ele já dá uma pista aí de qual é o delineamento. Não está perguntando, mas se você acompanha dois grupos de 50 pessoas ao longo de 3 anos, de certa forma isso se caracteriza como um estudo longitudinal.
Então, se perguntassem, que não é a questão aqui, mas se perguntassem qual é o delineamento do estudo, só com essa informação e vocês entendendo a característica, dá para você já ir determinando o tipo de pesquisa, ou seja, o delineamento. Beleza, gente? Então fiquem atentos a essas informações, é importante, tá? Aí vamos lá. O primeiro grupo era composto por homens e mulheres, né, que usam bicicleta diariamente para o trabalho e como forma de lazer. O segundo grupo era formado por adultos com a mesma faixa etária que só utilizavam o carro como forma de deslocamento. Ao término do estudo, verificou o seguinte: entre os que se deslocavam de carro, 18 foram internados por problemas relacionados à hipertensão, e apenas 9 indivíduos que usavam bicicleta foram internados no período. Então, ele já diz os resultados, né? Ele já diz o que aqui para gente. E quem utilizava da bicicleta teve menos pessoas internadas. E quem utilizava do carro teve mais pessoas internadas. Então, isso aí corrobora com a hipótese, né, de que o transporte ativo, né, a gente que é da área da educação física sabe disso, favorece aí um menos risco aí de desenvolver problemas cardiovasculares e, consequentemente, aí uma menor chance de internação. Beleza? Mas, para saber a hipótese, só a partir do objetivo a gente faria. E aí, qual é o objetivo desse trabalho? Investigar se o uso da bicicleta. Beleza? E aí, qual seria a hipótese do estudo? Aí você responde. Você pode responder de acordo com a literatura, né? Se você não tivesse essas informações daqui de baixo, que foram os próprios resultados que eles encontraram. Mas só de encontro com a literatura, a gente já sabe que a bicicleta, em teoria, né, favorece uma menor internação hospitalar. Então a gente afirma, né? A hipótese precisa ser uma afirmação. O uso da bicicleta como meio de transporte diminui a ocorrência de internações hospitalares por hipertensão arterial no município de Caruaru, quando comparado a um transporte sedentário como carro. E aí responderia aí essa questão, essa parte dessa questão. Tranquilo aí, pessoal? Estão tão calados. Tranquilo, Estão tranquilo. tão calados hoje, né? Estão cansadinhos, né? Vamos lá. E aí, qual é o resto do que eles perguntam aqui, ó? Quais as variáveis dependente e independente do exemplo abaixo? Alguém aí já ouviu falar de variável dependente e independente? Principalmente essa pessoa, a galera aí que Sim. está vendo pela primeira vez, assim, o preparatório. Os novatos. Quem é meu aluno já há algum tempo já sabe. Já ouviram falar, pessoal, o Célia já viu falar de variável dependente e independente. Beleza. Isso é uma questão que sempre cai também, a gente vai ver em outras provas, tá? E na mesma prova, cai várias vezes sobre essa questão de variável dependente e independente. Eu vou explicar para vocês. Primeiro, vamos partir do pressuposto do que é uma variável. Beleza? Claro, João, vou explicar, fique tranquilo, viu? Variável é tudo que é avaliado em alguma pesquisa. Beleza? Então, variável tem relação com a medida, né? É o que foi avaliado no estudo. Então, a gente vai olhar para cá, para o objetivo do trabalho, e a gente vai pensar quais são as variáveis, tá bom? O que é que foi avaliado no estudo. Então, ao meu ver, me diga se vocês concordam, tá? Foi avaliado aqui o uso do transporte, né? A bicicleta, isso foi uma variável avaliada, o tipo de transporte de deslocamento, e também foi avaliado a ocorrência de internações hospitalares por hipertensão arterial. Beleza? Então, tem duas variáveis aí sendo avaliadas no estudo. E aí ele pergunta o que é variável dependente e independente. Variável dependente, gente, é aquela variável que espera, né, que sofra alguma modificação ou alteração. E a variável independente é aquela que vai gerar essas alterações. Então, toda pesquisa que utiliza de alguma medida, de alguma avaliação de variável, principalmente na pesquisa quantitativa, sempre vai ter uma variável dependente e uma variável independente, ou seja, vai ter uma variável que influencia a outra, beleza? E aí a gente pode ir pensar em vários exemplos, exercício físico e diabetes, que eu falei bastante. Se eu acredito que o exercício físico influencia a diabetes, então eu tenho uma variável que vai influenciar na outra, certo? Então, o exercício físico seria a variável independente e a diabetes, o parâmetro da diabetes, seria a variável dependente, tá? Então, lembre sempre disso, nunca vai mudar esse conceito.
Variável dependente é que sofre mudanças e alterações. Variável independente é que vai gerar essas mudanças. Ela não sofre alteração, ela que vai ser a geradora. Deu para entender aí? Alguém ainda não entendeu? Falem, por favor. Eu repito. Tranquilo? E aí eu vou dar outro exemplo, tá? Cássio, Oi, pode falar. a independente é o que mesmo? É aqui. Independente é a que vai gerar as alterações. Ela não muda, ela que gera. E a Certo. dependente é que vai sofrer essas alterações. Aí você lembra, dependente depende. Aí você lembra que depende de algo, e aí justamente vai sofrer alteração. Beleza? E vamos fazer um joguinho aqui. Eu vou falar um objetivo de trabalho e vocês vão responder aí no chat o que é variável dependente e dependente. Beleza? Vamos lá. Se confunde, tá? Vamos lá. E aí, claro, gente, isso a gente sabe baseado no objetivo, tá bom? E é no objetivo que ele conta o que vai ser investigado. E é no objetivo que geralmente é falado as variáveis. Claro que vai ter lá na metodologia e vai ter lá os instrumentos, mas no objetivo é que ele busca falar o que é que ele está investigando e qual é essa relação, de qual variável vai interferir na outra. Beleza? Então vamos lá. O meu estudo investigou se os jogos e brincadeiras melhoram a atenção de crianças. Qual é a variável dependente e independente? Botem aí. Vou repetir, tá? Os jogos e brincadeiras, o meu estudo quer investigar se os jogos e brincadeiras melhoram a atenção de crianças. Pode estar no chat, tá? Vou acompanhar aqui. Beleza. Ok. Só uma correção no de Carol aí. A variável não é a melhora da atenção de crianças. A variável seria só a atenção. Tá bom, Carol? Então, apesar de eu querer investigar se melhora ou não, mas fiquem preso a essa variável, beleza? E aí todo mundo a princípio colocou correto. Por quê? Eu quero investigar se os jogos e brincadeiras influenciam a atenção. Então eu já estou dizendo que os jogos podem ou não, claro, a gente só sabe quando faz o estudo, mas o jogo e brincadeira vai ser a variável que pode gerar mudanças em outra variável, que qual é a atenção. Beleza? Então a atenção é a variável dependente e o jogo e brincadeira é a variável independente. Beleza? Mas, se eu quisesse investigar, seguindo esse mesmo exemplo, se eu quisesse investigar se crianças que têm um melhor desempenho de atenção têm um melhor desempenho nas atividades de jogo e brincadeira, tem a variável dependente e independente. Botei no chat. Repete a pergunta, Repete por a favor. pergunta. Vou repetir. Crianças que têm um melhor nível de atenção têm um melhor desempenho nas atividades de jogo e brincadeira. Quem quiser que eu repita, eu repito de novo, tá? Pra vocês pedirem. Gosto de ouvir vocês falando, gente. Nas atividades de jogos e brincadeiras, mas poder ser. João e Luiz estão acompanhando aí, gente? Tá entendendo? Eu preciso Sim, vocês. sim. Beleza. Se tiver dúvidas, falem, tá? Isso aí é um ponto bem importante.
basicamente todo mundo acertou de novo, porque eu falei o contrário. Eu queria ver se diferentes níveis de atenção. Então vamos dizer que uma criança que tem uma melhor atenção, ela vai ter um melhor desempenho. Então eu já inverti. Então a variável independente seria a atenção, e eu queria ver se diferentes níveis de atenção vai afetar o desempenho de jogos e brincadeiras. Então a atenção se torna independente e os jogos e brincadeiras dependentes, beleza? Então, por isso que eu trouxe o exemplo ao contrário. Isso sempre vai mudar e vai variar de acordo com o objetivo, tá? Não é que a atenção sempre vai ser uma variável dependente e não é que os jogos e brincadeiras sempre vai ser independente. Vocês precisam olhar para o objetivo do trabalho para poder entender e responder essa questão. Porque às vezes o pesquisador quer ver o caminho inverso. E, por exemplo, o exercício físico, a gente sabe que o exercício físico melhora os níveis de pressão arterial, certo? Isso é básico, não é? Melhora, faz esse controle. Mas às vezes o pesquisador quer ver se diferentes tipos de pressão arterial influenciam o desempenho de um exercício físico, por exemplo, do RM. Será que aquela pessoa que está com pressão alta vai fazer seu melhor desempenho do RM? Ou será que aquela pessoa que está com pressão baixa vai fazer o melhor desempenho de um RM? Então, existe também esse caminho inverso. Então, essas variáveis dependentes e independentes variam de acordo com o objetivo. Beleza? Aí vamos lá agora para essa questão, né? O pesquisador resolveu investigar se o uso da bicicleta como meio de transporte interfere na ocorrência de internações hospitalares por hipertensão arterial no município de Caruaru. Botem aí no chat quem é variável dependente ou independente. Dependente ou independente. Quem é aqui? As duas pessoas aqui responderam. Opa, cadê? As duas pessoas que responderam está correto, tá? O uso da bicicleta seria independente e as internações hospitalares por problemas cardiovasculares, de hipertensão, seria dependente. Beleza? Por quê? Porque ele quer ver se realmente o uso influencia essa questão da internação. Beleza, gente? Tranquilo aí. Então sempre lembrem disso. Variável dependente sofre alteração e variável independente é a que gera, é a que não sofre alteração. Beleza? Mas vamos lá. Quarta questão, ó. Ele traz aqui um desenho de estudo e pergunta assim, ó. A figura 1 do artigo se caracteriza por qual tipo de estudo? Lembra que eu falei para vocês, pessoal? Falei até hoje também. Estude tais tipos de estudo, tais delineamentos. Descreva os pontos fortes e fracos desse tipo de estudo. Beleza? Olhando aqui, né? Vocês chutariam o quê? Apesar que vocês ainda não estudaram, algumas pessoas não estudaram muito a fundo, algumas pessoas sei que já sabem essa resposta, mas aí quem não tem muito conhecimento, eu falei de 5. Eles só dão essa figura, tá? Eu falei do estudo experimental, estudo de corte, estudo transversal, estudo longitudinal e revisão sistemática. Isso aí é um... É um estudo longitudinal? Não, errou. Mais alguém? Ensaio clínico. Beleza, Caio. O João também falou experimental, exatamente. Experimental. Exato, experimental. Por quê? Mesmo vocês não conhecendo muito, gente, ele dá algumas pistas bem importantes. É o seguinte. Eu comentei com vocês que o estudo experimental, ele tem duas avaliações, uma no início e uma no final. Que é justamente para ver se aquele experimento, né, aquela condição que o indivíduo foi colocado, tem diferenças. Então a gente já vê aqui que tem o pré-teste e o pós-teste. Isso aí já dá um grande indício aí que é um estudo experimental. A gente tem aqui as condições e são várias condições, ó, TRD, TRDF, IRR e IRP. E aí, poxa, o que é isso? Para onde que você vai para entender o que é? Vai na legenda. Isso aqui, ó, eu não sou da área de bacharel, mas quem é aí deve conhecer que isso aqui são métodos de treinamento, né? Rest pause,
treinamento tradicional que não é até a falha, treinamento tradicional até a falha. Então, esses são modelos de treinamento de exercício. Então, o indivíduo é avaliado antes, faz essa questão da randomização para vários tipos de treinamento e One Week Washout. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas isso se chama, é uma semana de limpeza. Isso aqui é um ensaio clínico, mas é do modelo crossover, tá bom? Então, se vocês só respondessem estudo experimental, eles consideravam na prova. Vocês não iriam errar. Mas se vocês colocassem ensaio clínico randomizado crossover, eles chegam a se assustar e dizer, poxa, esse cara sabe muito, tirou a onda. Beleza? Por que o crossover? Lembra que eu falei que estudo experimental tem dois tipos, o ensaio clínico tradicional, que foi o que o Caio falou aí, ensaio clínico randomizado, e tem um ensaio clínico randomizado crossover. O crossover é quando o mesmo grupo ou indivíduo passa por diferentes condições, tá? E aí, como é que funciona aqui, ó? Eles vão avaliar o TQR, beleza? Avalia aqui HRV, ele não está colocando, falou aqui, ó. Heart rate é variabilidade do coração, uma coisa assim. E aí eles vão randomizar nessas condições, ó, que são os modelos de treinamento. Mas quando faz uma condição, passa uma semana de washout, que seria a limpeza, e depois eles vão para outra condição. Passa uma semana de washout, que seria essa limpeza, e vão para outra condição e assim por diante, até finalizar todas as condições. Esse é o modelo de crossover, porque é condições cruzadas. Faz um, depois os mesmos indivíduos faz outra e depois faz a outra, tá bom? Esse é um modelo de treinamento, é um tipo de pesquisa muito utilizado aí no campo experimental, beleza? Tranquilo? Por que é importante fazer esse protocolo de limpeza? Porque pensa comigo, se essa pessoa faz um dia o TRD e no outro dia já faz o outro protocolo, vocês concordam comigo que esse protocolo que ela fez no dia anterior, metabolicamente, pode influenciar o desempenho desse protocolo? E aí no mundo da pesquisa se dá uma semana para justamente fazer essa limpeza, para que esse TRD não influencie, quando ela for mudar a sua condição, o TRDF. Tranquilo, gente? Todas as informações mais específicas, mas simplesmente olhou a imagem, viu que tem diferentes condições, viu o pré e o pós-teste, tudo experimental. Beleza? E aí aquilo que eu falei para vocês, ó. Cadê? Existe uma citação. No livro existe. Ele fala dos estudos experimentais lá, e lá mesmo ele fala sobre as vantagens e desvantagens. Beleza? E aí vocês podem fazer uma tabelinha, se vocês quiserem. Coloca o delineamento, ponto forte e ponto fraco. Coloca pelo menos 2 de cada um. E eu vou dar um exemplo aí. Os estudos experimentais, eu até comentei, eles têm um alto custo de realização e demanda muito tempo na maioria das vezes. Beleza? Quais são as outras maneiras de descrever esse estudo, Luiz? Foi isso? Isso, que tu falou que ele lendo, acaba de dizer. Esse aí sabe mesmo tal. Pronto, veio. Isso aí é um estudo experimental. Então, a grosso modo, é um estudo experimental. Beleza? Então, você botando só que é experimental, eles considerariam essa questão. Mas se você colocasse que era um ensaio clínico randomizado crossover, que é justamente o delineamento dele específico, eles também considerariam a mesma pontuação, mas eles iam dizer, poxa, esse cara sabe mesmo, tá entendendo. Beleza? Porque dentro dos estudos experimentais, tem as suas classificações. Tem o ensaio clínico normal, né? O clássico, que só vai ter o grupo intervenção e o grupo controle, e ambos vão fazer um tratamento e o outro não vai fazer. Isso é o ensaio clínico normal. E tem um crossover, que é quando eles podem cruzar, apenas uma intervenção e controle cruzar, e depois um faz o outro, ou pode ser o mesmo grupo fazendo várias condições, beleza? Então, outro nome para esse delineamento seria ensaio clínico randomizado. Por quê? Porque tem a randomização, aquela questão da aleatório, né? Deixar aleatório para ver quem vai fazer o quê. E modelo crossover. Então, ensaio clínico randomizado crossover. Beleza? Tranquilo? Deixa eu digitar lá para vocês verem. Ensaio clínico randomizado crossover. Mas ele tem o mesmo nome em vez do crossover. Esse crossover significa cruzado, tá bom? Então pode ser ensaio clínico randomizado cruzado. Crossover é porque o termo fica em inglês, mas é cruzado quando você traduz tudo para o português. Existe o ensaio clínico
clínico randomizado. Ensaio clínico randomizado. Existe o ensaio clínico. No livro ele fala de outros, tá? Existe o estudo quase experimental também, mas o principal que sempre cai são esses ensaios clínicos. Ensaio clínico randomizado com cegamento. Alguém já ouviu falar desse com cegamento? Existe também o ensaio clínico randomizado, e eu vou explicar isso para vocês, a título de conhecimento. Nunca caiu assim muito, mas para vocês saberem, tá? Duplo cego. Ô, Tássio, o que você está chamando com cegamento é o duplo cego? Não, existe o com cegamento e existe o duplo cego. Duplo cego, tá. Beleza, gente? Aí vamos lá. O que seria esse cegamento? O cegamento é quando aquele indivíduo que está participando da pesquisa, ele não sabe a condição que ele está fazendo, tá? Quando se trata de intervenções com exercício físico, é muito difícil esconder essa informação do indivíduo, concorda? Porque ele sabe o tipo de exercício que ele está fazendo. Ele sabe se está fazendo aeróbio ou se ele está fazendo de força. A não ser que ele seja leigo e não entenda, beleza. Mas, quando a gente coloca o treinamento associado com algum recurso ergogênico, com a suplementação, você pode fazer esse cegamento. Então, por exemplo, tá? Esse é um projeto de uma menina lá do mestrado que eu estou auxiliando. Ela quer ver se o treinamento, se o nitrato, que é uma substância, tá? O nitrato, ele auxilia no desempenho do HIIT. Então, ela passa o nitrato para um grupo e passa o placebo, que não tem o nitrato, para o outro. Beleza? Sendo que quem está tomando nitrato e placebo, que são os participantes da pesquisa, eles não sabem o que eles estão tomando. Então, por isso que se diz ensaio clínico randomizado com cegamento. E quem está tomando aquele medicamento não sabe o que ele está tomando, beleza? Isso deixa o estudo experimental mais fortalecido do ponto de vista metodológico. Porque se a pessoa soubesse, só da pessoa saber, algumas pesquisas dizem que isso de certa forma já influencia. Eu sei que eu estou tomando dipirona, isso vai mexer de alguma forma comigo, por exemplo. Então, o cegamento evita eles terem esse efeito aí do saber ou do não saber. Pode falar, César. Isso deve ter ocorrido com muita frequência agora, né, na pesquisa para desenvolvimento das vacinas para a Covid. Exatamente, Por perfeito. isso utilizaram muito placebo, né, nos grupos aí controle e no grupo intervenção. E aí, Cícia, por questão ética, eu acho que o do Covid, eles não estavam fazendo com cegamento, não. Porque eles tinham que informar. Eles tinham que informar, percebe, Exato. gente? Ele não podia tipo, dar uma pessoa e dizer, ó, tu não tomou a vacina. É verdade. Tem que saber. Mas aí não sei, né? Talvez algum outro estudo fez, enfim, não sei. Não, mas faz sentido o que você falou. Sentido, né? E aí o duplo cego, pessoal, seria que as pessoas dos participantes não sabem quem está tomando o quê, e os próprios pesquisadores que estão dando também não sabem. Vê que interessante, deixa mais fortalecido aí, beleza? Estou falando isso para que vocês entendam que quanto mais vocês vão estudar, vai ter cada vez mais esse aprofundamento do conhecimento, tá bom? Referente a qualquer estudo que a gente está vendo aqui. O que a gente passa para vocês é uma coisa sintetizada, resumida, para que vocês sejam aprovados na prova. E com o tempo aí vocês vão aprofundando esses conhecimentos. Não adianta também eu trazer um monte de conhecimento aqui que não vai ser tão efetivo para esse momento agora de vocês, beleza? Mas é importante que vocês saibam que existe o estudo experimental e que existem essas subdivisões e esses tipos. Se vocês colocarem só experimental lá na prova, eles consideram. Se colocar ensaio clínico randomizado e crossover, eles vão considerar da mesma forma, beleza? Tranquilo? Pronto. Tranquilo essa questão, sim. Aí os pontos fortes e pontos fracos, né? O estudo experimental, ele tem, a maioria, né, tem um alto custo financeiro, então isso poderia ser um ponto fraco, né? O tempo de execução dele também é maior, então seria 2 pontos fracos. Quais são as vantagens? Estabelecer o efeito de variáveis, então isso é só o que o estudo experimental faz, nem outro delineamento faz, estabelecer o efeito de uma variável na outra, e o autocontrole de variáveis, né? De validade interna e externa, enfim, o autocontrole de variáveis o estudo experimental faz, beleza? Então, ele tem esses 2 pontos fortes e tem esses 2 pontos fracos. Se vocês forem se debruçar nos estudos ou pesquisar também, vocês vão encontrar mais. E aí, lembrando que eu falei, todo delineamento tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco, beleza? Tranquilo? Então, podemos passar aí, próxima questão. Pronto. Vamos lá. E aí, ó, a quinta questão é a seguinte, ó. Qual a função do grupo controle em um estudo de intervenção
E para o desenho do estudo acima, torna-se necessário um grupo controle? E aí? A gente sabe, tá vendo que eles cobram muito estudo experimental? Como eu falei para vocês, a gente sabe que o estudo experimental é obrigatório ter duas coisas: grupo intervenção e controle, na maioria dos estudos, né? E ter a randomização, beleza? Mas em alguns estudos eles não têm um grupo controle, mas tem outros grupos para fazer essa comparação. Então, por exemplo, o estudo daqui de cima ele não tem controle, porque ele só quer realmente comparar todos os modelos de treinamento. Então, não teria sentido ele colocar um grupo controle que não faria o treinamento. Então, para o estudo acima, não seria necessário o grupo controle, pois os autores querem comparar exatamente os modelos de treinamento. Por sua vez, né, o grupo controle é importante no estudo de intervenção para que você possa comparar a intervenção, o efeito de uma variável sobre a outra. Pronto. E aí você responderia essa questão aí. Tranquilo? Complexo ou tá tranquilo essa questão, pessoal? Então veja. É uma questão. Repete de novo, por favor, tá? Pronto, vamos lá. O grupo controle, ele serve como um grupo de comparação. Então é o grupo que ele não vai sofrer aquela intervenção que o autor quer verificar o efeito. Então ele é importante por se tratar de um grupo de comparação que permite identificar um efeito de uma variável na outra. Beleza? Essa é a importância do grupo controle, a função dele. E para o estudo acima, que seria esse aqui, ó, não é necessário o grupo controle, por quê? Porque o autor ele quer comparar exatamente só esses modelos de treinamento. Então, para o autor, o que a gente entende, né, olhando para a imagem, não teria sentido ter um grupo controle aqui que não iria fazer nenhum modelo de treinamento. Por quê? Porque os autores querem realmente comparar todos esses modelos de treinamento. Tranquilo? Beleza aí, Luiz? Então, o grupo controle ele é importante e a sua função é ser um grupo comparação para identificar o efeito de uma variável sobre a outra, né? E no estudo acima não seria necessário porque os autores querem realmente comparar os modelos de treinamento, tá? Mas se, vamos dizer um exemplo hipotético, tá? Se os autores quisessem só ver o efeito do TRD, ele precisaria de um grupo controle aqui. Você vai entender? Porque ele teria que comparar o efeito do TRD com o grupo controle que não faria. Ele ia ver o efeito do TRD nessas variáveis. Otácio, especificamente nesse caso aí, se eles fossem utilizar um grupo controle, eu acho que nem caberia, porque aí ele está verificando a variabilidade de frequência cardíaca, né? Então, o grupo controle, teoricamente, não teria nenhum tipo de intervenção, não teria variabilidade nenhuma. Exato, nesse caso aí, eu acho que, só para a gente ilustrar, desculpe tá, não, perfeito essa colocação. Tá entendendo? É só pela característica, mas isso é algo que está diretamente o seu raciocínio está corretíssimo, é fundamental que a gente saiba disso. Mas nesse caso aí, provavelmente não teria. Perfeito. O raciocínio está correto, é só pela característica. Perfeito, exatamente. Eles querem uma condição ativa, né? Então o controle aí não entraria. Beleza? Nesse estudo, tá? Só vou fazer um contraponto aqui, pessoal. A gente tá vendo até a quinta questão, né? Eu vou mostrar a outra prova só para vocês entenderem a dinâmica. Os modelos, né? Primeira questão, ele também dá um resumo e pede um título. E aqui ele tem um detalhe a mais que é para você fazer 3 palavras-chave. Eu mostrei isso na aula passada. A segunda aqui, ó, ele diz, a partir da leitura da introdução, seria essa aqui, descreva os problemas de pesquisa que o estudo pretende responder. Então, a gente vê que a prova está tendo o mesmo padrão até de ordem de questão, de conteúdo. Então, isso é um bizu para você ler. Determine qual a variável dependente e quais são as possíveis variáveis independentes. Beleza? Para vocês verem. Ó. Terceira questão. Avalie a situação apresentada a seguir. Dadas as informações, formule uma hipótese para o estudo. Quarta questão. A figura do estudo caracteriza por qual tipo? Descreva os pontos fortes e pontos fracos. Mesmo esquema, estudo experimental. Pré, pós, condição. Quer dizer que é experimental condição. Então, básico aí. Beleza, então. Eita, ainda fala aqui, ó. Quinta questão. Qual a importância do grupo controle em um estudo de intervenção? Mesma coisa. Para o estudo acima, torna-se necessário um grupo controle?
Beleza, gente? Então, se eu for abrir a terceira prova, vai estar do mesmo formato aí. Então, é sempre esses conhecimentos aí que eles estão pedindo aí nas provas. Posso ser que eles mudem? Pode. Mas eu creio que não vai ser o mesmo padrão aí. Tá bom? Então seguimos aí, beleza? Vamos para a próxima questão aqui. Dúvidas aí? Podemos seguir? Vamos lá. Sexta questão, tá? Que tipo de análise estatística poderia ser realizada para esse estudo? E é o que eu falei para vocês, né? Saber o tipo do estudo, saber pontos fortes e pontos fracos e saber estatística. Você mata aí 3, 4 questões de prova. Beleza? E aí as estatísticas utilizadas em estudo experimental são os ANOVAs, tá? Que é análise de multivariância. E geralmente é uma ANOVA two-way, quando tem mais de uma condição. Beleza? Então se vocês colocassem aqui, ó, só isso na resposta, tá? ANOVA, você já acertava a questão. Se vocês botassem ANOVA two-way, vocês já acertariam a questão também e dizer, poxa, esse cara está entendendo mais de estatística. Pronto, basicamente isso. E aí eu vou passar para vocês depois o delineamento, eu fiz até para tu, não foi, Carol? Já eu te entreguei isso, não foi? O delineamento com seu respectivo estatística. Eu não te mandei não, Carol. Eu achei que tinha te mandado. Se tu não me cobra, tu... Pronto, eu vou fazer. Pronto, vou mandar para todo mundo, beleza? Tranquilo, gente. Vocês, claro, podem dizer, olha, estudo estatística, estudo isso aqui, eu tenho toda uma base aí de estatística, mas como eu falei, para a prova é importante só saber o tipo de estatística para cada delineamento. E o que sempre cai é delineamento experimental, mas é bom estudar outros tipos de estatística dos outros delineamentos só para garantir. Pode ser que ele coloque lá um estudo transversal e aí você sabe, tem que saber estatística do transversal, só para garantir. Mas sempre cai sobre os estudos experimentais. Beleza? Vamos lá para a sétima questão. O que é validade interna e externa, tá? Especificamente sobre essa questão, também tem lá no Thomas e Nelson, tá bom? Tem um capítulo aí só falando sobre validade interna e externa. Se não me engano, é o capítulo perto lá dos estudos experimentais. Beleza? É só vocês irem no sumário e tentar identificar. E aí, validade interna e externa, pessoal, é o quanto que aquele estudo faz o controle das variáveis internas e externas daquele estudo. Por exemplo, né? Quando um estudo ele faz um cálculo amostral, ele faz uma seleção de amostra correta para aquele pesquisa que ele quer fazer, então aquele estudo tem um alto índice de validade interna, porque ele fez esse controle. Além disso, existem várias variáveis de controle interno do indivíduo que no estudo experimental o pesquisador pode fazer. Por exemplo, quando a gente faz pesquisas com crianças, a gente tem umas variáveis que são chamadas de variáveis de confusão que interferem em outras variáveis do estudo. Por exemplo, a maturação, a inteligência. Então, hoje em dia, tem crianças com 10 anos que apresentam a maturação de 12, 13, e tem crianças de 12, 13 que apresentam a maturação de 10 anos. E se você não faz o controle de algumas variáveis internas, nesse caso, por exemplo, você tem um problema lá nos resultados, concorda? Porque isso vai interferir. Então, a validade interna são controle de variáveis internas à pesquisa e variáveis externas é o controle de variáveis externas à pesquisa, tá? Alguns exemplos de variáveis externas podem ser, por exemplo, o âmbito familiar, o aspecto socioeconômico também. Se você não faz o controle dessas variáveis, isso de certa forma também vai interferir. Tranquilo? Variável interna, por exemplo, se você não faz um bom processo de amostragem, de amostra, né? Não faz um cálculo amostral, ou se você não controla variáveis de confusão, isso vai afetar o seu estudo, beleza? Então, quanto maior a validade interna e externa, vamos dizer, mais qualidade metodológica e menos viés. Viés seria interferências, tá? Vai ter a sua pesquisa, beleza? E aí ele pergunta o que é validade interna e externa e se tem um aspecto que pode comprometer cada uma delas. Tranquilo? Vocês podem trazer esse conceito ou podem fundamentar um conceito de vocês baseado lá no livro de Thomas e Nelson. Ele tem um capítulo só falando sobre validade interna e externa. Pode anotar exatamente o que está lá e trazer para responder. E aí você pode citar também alguns exemplos de cada um. Tranquilo? Então, processo de amostragem, controle de variáveis de confusão, são exemplos aí que podem comprometer a validade interna.
Aspecto socioeconômico, aspecto familiar, são coisas que podem influenciar, por exemplo, a validade externa da pesquisa. Beleza? Tranquilo? Vamos lá para o próximo. Oitava questão, né? Oitava e nona. As duas fazem parte de uma mesma questão. Vamos lá. Com base nos resultados descritos e exibidos na figura abaixo, responda as seguintes questões. Qual a variável dependente do estudo? Aí você precisa ver aqui, tá? A gente vai ver essa imagenzinha. E a partir dos resultados apresentados, elabore uma conclusão. Então vamos analisar esse gráfico, pessoal. Esse gráfico e também um pouco de texto que ele coloca aí para auxiliar. Beleza? E aí? Primeiro quero ver se vocês acertam aí. Qual a variável, desculpa, qual a variável dependente? Analisem aí, tá bom? Depois, eu gosto sempre, quando eu falei para vocês, trabalhar em cima do erro. Depois a gente contextualiza e eu mostro as dicas aí para vocês. Quem já se descobrir, né, pode botar no chat, tá? Ou se quiser falar também pode falar. Não, Lucélia não acertou. Mas boa, Lucélia, gostei, tentou. Isso é o que importa. Mais alguém se habilita? Difícil. Beleza, sem pressa. Ele só quer saber a variável dependente. Beleza? Essa é a primeira parte. Independente vai sofrer alteração, né, Tássio? Exato, perfeito. É que vai sofrer alteração, perfeito. Creio eu que seja a carga máxima que vai sofrer alteração relacionado ao desenvolvimento da suplementação da cafeína, o grupo controle e o efeito placebo. Perfeito, meu querido, exatamente. Que é apresentado no gráfico. Exato. Então a gente tem 3 condições, e até ele fala aqui no texto, ó. Which condições, cafeína, suplementação, placebo e controle. Beleza? Já ouviram falar de placebo, né? Cafeína, ele recebe uma pílula de cafeína. Placebo, ele recebe uma pílula que parece com a cafeína, mas a substância... Um tic-tac, dá um tic-tac. Exato, e a substância dentro não é a cafeína. E o controle é que não recebe, beleza? Ou receber outra coisa totalmente diferente, enfim, depende do estudo. Mas enfim, isso aqui são 3 condições. Então, se as condições é variável independente, que vai gerar aquele efeito, só sobra uma coisa simples. Qual é a variável dependente? RM. É um RM, máximo load. E aí, um RM seria o teste. E a variável mesmo seria força máxima. Força máxima. Exatamente. Perfeito? Para responder de forma perfeita. Entendeu aí, Lucélia? Deu para entender? Perfeito, exatamente. Então, olha as informações textuais que nos é dado e olha as informações dos gráficos primeiro. Beleza? Aí vamos lá. A partir dos resultados apresentados, elabore uma conclusão. Alguém se habilita aí? Sei o que vocês acham. E aí lembra de fazer no formato de conclusão. Podemos concluir ou no estudo podemos verificar. Muito importante trazer esse amadurecimento aí na escrita. E às vezes a pessoa só diz isso, isso e isso. Quem está lendo a questão, ele vai ficar meio assim. Mas quando você realmente bota no formato de conclusão, que é o que ele está pedindo, você precisa ter essa linguagem aí científica como se fosse escrever uma conclusão e como se esse artigo fosse seu. Beleza? Então pode ser, botar assim, ó, podemos concluir, ou no nosso estudo foi verificado, ou no estudo foi verificado, ou enfim. Vamos lá, alguém se habilita? Eu vou dar um chute aqui, tá, Tássio? Podemos concluir que... Perdão. Vai, Carol.
Beleza. Podemos concluir que a suplementação de cafeína não interfere na condição de força máxima, né, a partir dos resultados observados. Porque a gente aí não está, pelo que eu estou, a não ser que eu esteja cega, não foi verificada a alteração aí da RM, né? As três condições ficam numa média aí de 96 quilogramas. Então, o estudo sugere que a suplementação de cafeína não interfere de maneira positiva nos resultados de um RM, de acordo com os sujeitos avaliados, alguma coisa nessa linha. Exatamente, perfeito, César. E você pode até complementar, não só falar da cafeína, você pode dizer as três condições, exatamente, João, pode falar as três condições. É porque quando a gente quer fazer um estudo experimental, ele realmente quer ver o efeito da cafeína, porque ele tem as duas condições, que é controle e placebo. Mas ele quer só ver o efeito da cafeína mesmo, mas tem as duas condições. Mas é bom você citar as duas condições só para não deixar passar. Você pode dizer, ó, podemos concluir que a cafeína, o placebo e a condição controle não gerou nenhuma alteração no nível de força máxima após a suplementação. Pronto. Não gerou efeito. Pronto, tá bom. Beleza? E já mataria essa questão aí. Tranquilo, gente? Pronto, é basicamente isso. E aí, ó, só para vocês verem, isso aqui é um gráfico também. Eu mostrei para vocês na aula passada aquele gráfico lá do risco de mortalidade. Esse gráfico aqui que eu falei para vocês são gráficos de estudos experimentais. Geralmente, quando é em barrinha, ele compara as condições. Ou pode botar grupo de intervenção e controle quando só são duas condições. Aqui, como são três condições, ele bota as três condições. Em preto é cafeína, em pontilhado o placebo e o controle, beleza? Então, quando eu pegar esse da paragem com gráfico, não se assustem. Ele sempre, a função do gráfico é justamente facilitar para o leitor, beleza? Eita, a chamada está encerrando. Vou mandar outro link para vocês, tá bom? Perdão aí, quem quiser beber água rapidinho no banheiro.